Agora deu certo. Oi, Patrícia, Olá, Walter. tudo bom? Tudo ótimo ter você aqui Igual. nesse encontro virtual, né? Aham. Mas pelo menos é um encontro, né? É o que podemos agora. É, exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Peraí que eu vou fechar. Depois, tudo bom? Tudo bem. Depois de quase 20 anos, você fazendo de novo outro evento aqui com a gente do Insere, né? É mesmo? 20 anos? É, o Insere está fazendo 20 anos agora em agosto. Caraca, Você Você teve por aqui no comecinho do Insere, né? Dando aquele curso pra gente. me lembro, mas eu não pensei que fosse tanto tempo. É isso aí. Como faz agora? Que bom, né? Pessoas estão chegando. É, A gente hoje convidou o Walter. O Walter Coe é professor de filosofia da faculdade da UERJ, no Rio, no programa de pós-graduação de educação, não é isso, Walter? É isso. Uhum. Isso mesmo. E tem um trabalho muito voltado para a questão da infância também, uma forma não muito usual de ver a infância, eu acho, que você traz um novo olhar sobre a infância, pelo menos para a gente que está na clínica, e eu acho que essa noite pode ser muito interessante aí, que você pode trazer para a gente, né? A gente vem lidando assim e sabendo muito de questões das crianças nesse momento da pandemia, né? De ter que estar na escola e os pais também tendo que dar conta disso e como é para essas crianças da educação infantil estarem nessas condições, né? Algumas escolas com uma proposta mais flexível, outras com uma proposta mais rígida, de uma carga horária a ser cumprida, né? Então, a gente achou que era um tema interessante para a gente conversar e eu acho que você trouxe isso muito no ano passado, gente. O Walter esteve aqui em Fortaleza lançando o último livro dele, que é uma biografia do Paulo Freire, e onde ele traz muitas coisas sobre a questão da infância, e eu acho que seria muito interessante se você trouxesse isso hoje para a gente. Certo. Obrigado, Patrícia, pelo convite. É bom saber que esteve no início do Insere e agora com 20 anos já não é mais uma criança o Insere. É, exatamente, adolescente, entrando na fase adulta. Então, não é mais uma criança cronológica, mas talvez mantenha viva uma infância que é bom que nunca perca. E saudade do Silvio também, manda um abraço para ele, que Sim, vamos ver se ele vai comparecer aí, né? muito tempo sem encontrar ele também. E então, eu penso que, em certo modo, nós estamos vivendo um tempo de infância com a pandemia. Ou seja, a pandemia aqui no Brasil, né, sobretudo, tem esse aspecto assim trágico, doloroso, horrível, né? Em estados como Ceará, como Rio de Janeiro, São Paulo, sobretudo, Amazônia, Pernambuco, enfim, que o descaso absurdo do governo, a falta total de cuidado com a vida das pessoas, é uma situação extremamente triste no sentido e também irritante, quase insuportável. Mas também ela tem um sentido de uma certa oportunidade, ou de uma possibilidade de pensar
coisas que não estávamos habituados ou que dávamos por óbvias, por naturais, por normais, e que agora percebemos como completamente extraordinárias ou absurdas ou maravilhosas. Então, nesse sentido, a gente está habitando um pouco um estado infantil, também pela dificuldade de pensar, de falar. Às vezes parece como que faltam as palavras, que não entendemos muito bem o que está acontecendo, que estamos como crianças assim, sobrecarregadas, muitos professores tendo que fazer um monte de tarefas para as quais não foram preparados. E então estamos assim meio como indefesos, como atrapalhados, com muitas perguntas que sequer sabemos se podemos dizer, a quem dizer, como dizê-las. Ou seja, que, em um sentido, hoje a infância nos habita como, como habitando a seres que estamos entre surpresos, maravilhados de estupor, de raiva, às vezes de inquietações, e também com uma certa oportunidade de pensar, porque o que parecia uma coisa muito óbvia, muito evidente, de uma única maneira que já estava como sentenciada, parece que não era tanto. Parece que bastou um vírus para colocar um pequeníssimo vírus, para colocar um sistema tão grande em questão e em suspenso. Então a infância se faz presente de muitas maneiras. E agora me saiu essa expressão, a infância se faz presente, que é uma expressão que valeria a pena parar para pensar um pouquinho, porque ela traz o tempo, traz um tempo presente, quando estamos dizendo que a infância se faz presente. E nesse fazer-se presente, ela habita um tempo, a infância, que é um tempo infantil propriamente, que não é um tempo adulto, porque os adultos habitamos um tempo que os gregos chamavam de Cronos, que não tem presente. Em Cronos só tem passado e futuro, porque Cronos é o número do movimento, segundo o antes e o depois. É o tempo da história. E os adultos é que fazem uso desse antes e depois? Você Os está adultos falando? estamos instalados em Cronos, ou seja, estamos, os adultos, as nossas instituições, a sociedade, porque vamos supor o tempo do relógio, o tempo do calendário. Ali não tem presente, ou seja, no relógio o presente é um instante, o agora. No calendário temos uma certa fantasia que parece que estamos num dia, sempre. Mas se tu olhas para esse dia vai passando, o movimento não para. Então, Cronos só tem duas partes, passado e futuro. Ou seja, como Cronos mede os movimentos do mundo, o mundo está sempre em movimento, o mundo não se detém. Mas, quando a gente diz a infância se faz presente, é porque o tempo da infância não é Cronos. O tempo da infância é um tempo que os gregos chamavam aion, que é justamente um tempo de presente. Em aion, ao contrário de Cronos, não tem passado nem futuro, porque aion está como parado. É o tempo quando uma criança brinca. Ele brinca segundo o tempo do relógio. É como se o tempo do relógio estivesse suspenso para poder brincar, porque senão, se a gente olha para o relógio, não pode brincar. É o tempo dos artistas, porque também só se pode criar em aion, se pode criar no presente, não se pode criar no passado e no futuro. É o Sim. tempo também do amor, da arte, da música, da escrita, da leitura, da filosofia, porque só se pensa
e se pergunta também no presente. E Cronos é o tempo da ciência, das instituições, sobretudo da escola, da instituição escolar. Se tu vês uma escola, um sistema educativo, ele está organizado por cronos, por anos, por meses, por horas. Os professores fazemos cronogramas, organizamos o tempo. E pensamos, fazemos em tal período tal coisa, nesse ano tal outra. Os objetivos são sempre cronológicos. E as crianças estão em outro tempo. Ou seja, que a escola, uma das coisas que a escola faz, uma das coisas principais que a escola ensina é uma certa experiência do tempo. Como... Tem aqui uma pergunta, mas você quer que eu faça as perguntas só no final, é isso? Não, você pode fazer quando você quer. Não tem problema. A gente não estamos em crono, mas vamos tentar burlar um pouco de crono. Então... Não, é porque tem uma Carolina está perguntando em que momento perdemos o tempo do presente. Eu achei uma pergunta interessante. É ótima, é muito oportuna. Os gregos tinham outro tempo que chamavam kairos, que se traduz como um tempo oportuno. Ou seja, tem cronos, tem aion, que é o tempo da infância, e tem kairos, que é o tempo da oportunidade, que são os momentos para fazer algumas coisas e não outras. E é interessante porque a Carolina pergunta em que momento perdemos o tempo. Aparece como 3 vezes o tempo aí. Aparece momento, que é uma palavra tempo, o tempo e depois do presente. E é uma pergunta bem interessante, porque momento é também uma palavra de Cronos. E o tempo do presente é um tempo que não está em Cronos. Então, é como se ela perguntasse, em que Cronos perdemos um tempo que não é de Cronos? E são muitos momentos, porque a escola faz um trabalho devagarzinho, né? A escola vai antes de ir para a escola, os que temos a sorte de ter comida, comemos quando temos fome. E na escola nos ensinam que tem que comer a tal hora. Ou então para dormir. As famílias também se encarregam muito disso. Mas a escola sistematiza isso socialmente. Então diz, não, aqui nessa escola todo mundo vai comer a tal hora, vai dormir a tal hora e vai brincar a tal hora. A gente já não pode brincar quando quer brincar. Não, tem até uma hora para brincar. Então, além de todas as coisas que a gente aprende um tempo, uma experiência do tempo. Aprende o passado e o futuro. E desaprende o presente. Desaprende a estar presente no presente. Walter, estão pedindo para você melhorar aí o seu celular, posicionar ele melhor para as pessoas verem que está cortando. Pronto, porque estava ali cortando aqui Eu também colocar, de repente, se eu coloco o fone de ouvido, será que melhora? Não, o fone não tem problema, é só porque o seu rosto estava cortado, está cortando sua boca. Pronto, agora melhorou. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, se o Ion é um tempo corporal. Ótima pergunta, maravilhosa pergunta, porque eu falei que Ion, falei o tempo da arte, falei o tempo do amor, do pensamento, da filosofia, da música, e diz que Cronos era o tempo da ciência e da instituição. E então essa pergunta do corpo é uma super pergunta, porque se a instituição pudesse dar lugar ao corpo, talvez ela poderia dar lugar a Ion, é como um desafio. Mas parece que nas instituições, via de regra, é muito difícil esperar um outro tempo que o cronológico.
Ou seja, é muito difícil colocar o corpo na instituição. E o corpo, ele tem um tempo próprio, que também a gente na instituição meio que massifica os corpos, não é? Padroniza, unifica. Então também há como um risco de uma perda de uma singularidade na experiência que cada corpo faz do tempo. E hoje, uma coisa, essa pergunta é bem bonita, porque hoje, nessa educação remota, nesse ensino à distância, não tem corpo, não é? Então, se não tem corpo, significa isso que não tem aion? Ou significa que não tem tempo presente? Pode ter educação sem corpo, pode ter educação à distância, pode ter educação sem tato, sem contato. O vírus é extraordinário porque ele pega nos sentidos mais corporais. Ele não pega na visão, não pega no ouvido, ele pega no olfato e ele pega na respiração. A gente perde o sentido do olfato quando tem o vírus. E a gente perde o tato, porque o vírus gera a falta de contato. Então pode ter uma educação sem olfato, sem contato, só com olhar. Agora sou eu que faço as perguntas. Aí eu estou me lembrando de uma época que eu trabalhei no Instituto de Cegos. Aham. E, e de quando eu cheguei, eu vinha chegando na instituição, lá dentro, um dos alunos já me reconhecia, já sabia que eu estava chegando. Aham. E eles... Como é isso, né? Como é que se desenvolve essa... A gente... É uma outra forma de percepção desse corpo, né? porque a gente está numa cultura assim, que, que a visão tem dominância nessa que se chama cultura ocidental, essa coisa estranha e feia, em muitos sentidos, que nasce com Aristóteles. Aristóteles dizia que, na metafísica, diz que a vista é o mais importante dos sentidos, porque ele é o sentido que permite perceber mais diferenças. É curioso isso, é um paradoxo, porque a visão que permite perceber a maior quantidade de diferenças acabou sendo um sentido dominante que apaga as diferenças. E hoje muitos autores, por exemplo, nas filosofias, algumas filosofias africanas, eles criticam e propõem, por exemplo, nós temos o termo cosmovisão, que se traduz como visão do mundo, como uma forma em que olhamos para o mundo. Mas veja só que essa maneira como nós falamos, cosmovisão, olhar para o mundo, é como se nós percebêssemos só com a vista, e a vista é apenas um sentido que atrofia os outros, que se impõe sobre os outros. Então, esses autores propõem falar de cosmopercepção, em vez de cosmovisão. São autores africanos, é isso que você falou? Isso, eu posso até te passar a referência por escrita. Há um Sim. colega nosso em Brasília, o Anderson Flor do Nascimento, que tem uma página de filosofia africana, onde inclusive tem tradução ao português, porque esses autores têm pouca coisa em português. Mas se procuram o Anderson Flor do Nascimento, filosofia africana, ele tem um site, professor da UNB, com vários textos e trabalhos nesse sentido. E o que tu me davas o exemplo, esse exemplo do cego que te sentia, é claro, porque aí também tem um paradoxo, né? Que infelizmente quando se atrofia um sentido, os outros ganham o lugar que não tem quando a vista domina, porque a vista se impõe. Então, o vírus também mostra um pouco isso, né? Que como a gente tinha naturalizado e às vezes só atende a alguns sentidos.
A imagem está melhor agora? Tá saindo bem? Tá tudo ótimo. Tá. É porque eu estou vendo aqui, mas acho que são mensagens antigas de, desse... Tinha uma pessoa pedindo para você falar mais um pouco sobre como essa questão do ensino remoto, essa questão do corpo, né? Onde não tem o corpo, enfim. É, porque é uma boa, assim, é uma pergunta boa. O que é uma escola? Como se faz a escola? Onde fica uma escola? Porque a gente tem os prédios, né, que a gente bota nome escola tal, escola tal. Mas o prédio que está ali, mas a escola nunca está pronta. A escola você tem que fazer. É uma professora, um professor, um educador que faz a escola ser uma escola. E o que é uma escola? Quando uma escola se faz escola? Alguns autores dizem que, por exemplo, a escola nasce de uma separação entre a escola e a casa e a sociedade. Por exemplo, os belgas Jean Machelin e Martin Simmons, que escreveram um livro muito bonito, Em Defesa da Escola. Eles dizem nesse livro que a escola começa quando fecha a porta, porque a escola separa, divide e suspende o que vale fora da escola. Ou seja, a escola precisa colocar o mundo que está fora da escola em questão e problematizar ele para ver se se pode fazer alguma coisa e transformar esse mundo em outra coisa, entenderlo, conhecerlo, estudá-lo, lerlo, escreverlo e transformá-lo. Para isso precisa suspendê-lo, dividir-se, separar-se. E então agora estamos nessa situação meio paradoxal que temos que fazer escola em casa. Mas como fazer escola em casa se a escola é justamente o questionamento da casa? Como vamos fazer para, se não temos distância da casa? Como vamos questionar os valores familiares, por exemplo? Se temos que fazer escola dentro dos valores familiares. Como alguém pode ser mãe e professora, pai e professor, filho e aluno, filha e aluna? Se ser filho exige não ser aluno e ser aluno exige não ser filho. Então não é tão evidente que se possa fazer escola num sentido fazer escola. A palavra escola, lembro agora, é curioso, mas olha que interessante. A palavra escola vem de uma palavra grega, escolé, que significava nada menos que tempo livre. A escola, né? A escola, ela não nasce como um lugar para aprender. Não precisa escola para aprender. Se pode aprender em qualquer lugar. A escola nasce como um lugar para poder liberar o tempo das obrigações do mundo e da família e poder perder tempo. Poder dizer, aqui dentro, todos os que estão dentro da escola, não tem que justificar para que usam o tempo, que produzem nele. Não, aqui o tempo está liberado. Vocês aqui estudem, leiam, pensem, perguntem, façam amigos, porque a escola é um lugar onde se faz amigos e em casa não se pode ter amigos. E isso é uma coisa que a gente tem visto muito, as crianças reclamando da falta dos amigos, né? Pois é a coisa que mais sentem falta, né? Porque é o que Sim. nenhuma consegue impedir. O recreio e os amigos é a única coisa que vale a pena, que não tem como controlar e como... Porque a escola, isso é uma coisa fantástica. A escola é outra coisa. Como tu vai fazer escola sozinho? Se a escola é justamente o lugar de fazer comunidade, de encontrar os pares, de... E aí você falando isso me faz lembrar dessa questão aí, né, que logo no começo do governo Bolsonaro a gente ouviu falar do movimento, né, das escolas em casa, né, das crianças aprenderem em casa com os pais, né, e deixarem de não precisarem da escola, né? Exatamente, sobretudo da escola pública.
Porque essa é a mesma razão pela qual o governo Bolsonaro declarou que iria expurgar, pretendia expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira, ou então programas como Escola Sem Partido. Qual é assim, qual é o grande medo? O grande medo é que a escola pública é o lugar onde se coloca o mundo em questão, se pergunta e se discute publicamente, se discute com outros, com amigos. Então, o medo é exatamente esse. Por isso, em casa é muito mais fácil passar a doutrina, fazer a cabeça. Em casa somos todos, pensamos da mesma forma, não podemos pensar diferente. Mas justamente, felizmente, tem a escola pública e vai ter, mesmo com Bolsonaro e sua trupe. É uma linha de fuga, né? A escola continua sendo um espaço, num sentido, um espaço de igualdade, estranhamente, numa sociedade tão desigual e que explode de desigualdade como a brasileira. A escola pública, dentro de cada escola, enquanto você fecha a escola, isso é uma escola. Claro que muitas escolas não respeitam isso. Mas uma escola é um lugar onde os iguais colocam o mundo para entenderlo, para questionarlo y para pensar otros mundos. Y eso son la escuela pública. Simón Rodríguez, o mestre de Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Rodríguez dice, faz esa referencia a etimología da palavra escola, que vem do escolher, e ele diz assim, os latinos, a palavra latina para tempo livre, para que os gregos chamavam de escola, é otium. Otium, que traducimos por ócio. Então, Simão Rodrigues diz, critiquem sempre muito aos que fazem negócio, ou seja, negotium com a escola. Porque os que fazem negócio com a escola, eles negam negócio, eles negam o ócio, negam a escola, negam o que uma escola, o que faz de uma escola, ótimo, tempo livre. Se você faz negócio com a escola, é como se você negasse a escola, como se fizesse uma anti-escola. Então, Simão Rodrigues dizia, a escola só pode ser pública, social, geral e popular. Uma escola que não é pública não é escola, é uma anti-escola, porque nega a experiência do tempo que uma escola precisa propiciar para ser escola. Isso é Simão Rodrigues, século XIX. Aqui perto, Simão Rodrigues era um venezuelano errante, que andava muito pela América do Sul andina e que fez uma escola popular filosófica maravilhosa em Chuquisaca, que era a capital da Bolívia, em 1826. Durou 3 meses essa escola, porque era uma escola de verdade, entre iguais, sem condições. Simão Rodrigues dizia, ao contrário de hoje, escola para todos porque todos são cidadãos. Não é a escola que faz os cidadãos. Jamais. Uma escola, se uma escola diz que ela vai fazer cidadãos, é porque nega a cidadania. E Simão Rodrigues pensava ao contrário, são os cidadãos que fazem a escola. A escola se faz entre iguais, ou não se faz? Entre iguais na diferença, né? E cada escola é uma escola singular, né? Ótimo, isso é um bom esclarecimento. E vejo aqui que está Malena Bertoldi de La Plata, que é uma ótima professora que faz escola cada dia, igual que Martina Victoria de San Juan e Carolina Martins. Quantos amigos tem aqui? Tá, podemos fazer uma escola. Mas sim, porque, claro, porque igual não significa que não seja diferente. Igual se opõe a desigual. O que não pode ter entre iguais é desigualdade, mas precisa da diferença. Na verdade,
a diferença e a igualdade se arremetem. Ou seja, a diferença nasce dos iguais, porque senão não é diferença, é desigualdade, hierarquia, é submetimento. E a diferença enriquece a igualdade, porque a torna mais interessante. A escola também é o lugar do poder disciplinar. Estou lendo aqui a Wilton Martins. Esse tempo pode ser um momento para se repensar também o uso e função das escolas? Eu penso que sim, Wilton, exatamente, porque como bem mostrou Foucault, entre outros, a escola como instituição, exatamente, é o lugar do poder disciplinar, hoje poderíamos dizer também do controle, da vigilância. Ou seja, quando eu estava falando antes da escola entre iguais, não estava falando da escola como instituição, porque efetivamente você tem razão. Então, hoje, esse tempo poderia ser um tempo de uma escola que questionasse a própria escola como instituição. Porque essa escola que eu falei, pode ser que não se encontre nas escolas, pode ser que se encontre nas escolas quando se suspende a função disciplinar da escola, e também pode ser que esteja fora das escolas esse tempo. Agora não tem, mas, por exemplo, nas escolas do samba, que são escolas. E talvez seja outra questão muito discutível, o espaço de igualdade, de liberdade, mas a escola num sentido de experiência igualitária de um tempo livre, não necessariamente tem o mesmo percurso que a escola como instituição. Então, uma boa pergunta, Wilton, para pensar. Se... Porque certamente em casa hoje não temos a instituição escolar. Alguns diriam felizmente. Mas será que podemos ter um fazer escola como um questionamento dos poderes disciplinares? Será que podemos fazer uma escola de verdade? Uma escola infantil? Uma escola de tempo presente hoje? Em casa, à distância, sem corpos, sem contato, com a família perto? Podemos? É uma boa pergunta. Como estamos de Cronos? Eu perdi o Cronos. Como estamos de Cronos? Deixa eu ver aqui. Temos meia hora ainda. Ah, muito tempo. Só passamos a metade do tempo. A metade de Cronos. Eu ia lhe pedir para falar um pouco. Eu cheguei a ler uma parte do seu livro que você fala da escola do Paulo Freire, né? Da experiência dele, do que foi essa escola para ele, né? Do quintal da casa dele, que ele fala, né? Sim, é muito bonito o que ele diz. Porque Paulo Freire, ele de fato não se ocupou muito assim da educação infantil, da educação das crianças cronológicas. Ele publicou, tanto as obras que ele publicou, o trabalho dele de alfabetização, as campanhas, em geral eram com adultos, a imensa maioria, jovens e adultos, educação popular, do campo, de maneira tal que ele não é, digamos, um especialista, alguém que escreveu sobre a educação das crianças pequenas. Porém, ele diz que a forma em que ele foi alfabetizado pela sua mãe e pelo seu pai, que não eram educadores profissionais e que não estavam numa escola institucional, Paulo Freire foi alfabetizado no quintal da casa do bairro de Casa Amarela, em Recife, à sombra de uma mangueira, com os ramos da mangueira que faziam de X, o chão de terra batida que fazia de quadro. E Paulo Freire diz que ele tinha uma experiência de tempo presente. Ele podia perguntar sem parar. Não tinha tempo para perguntar, não tinha campana. Ele podia fazer as perguntas que queria
e a mãe e o pai estavam presentes. E repito porque esse dado é interessante. Não era uma escola institucional, mas talvez tinha uma experiência de um tempo escolar, de um tempo presente, de presença, que Paulo Freire diz que foi decisivo e determinante em todas as suas ideias sobre a educação das pessoas de qualquer idade. Essa ideia de que a leitura das palavras propicia a leitura do mundo e do tempo presente e da presença de um educador, Paulo Freire foi inspirado tudo isso para pensar da sua própria alfabetização. E lembremos que Paulo Freire, com 69 anos, ele que recebeu tantos e tantos prêmios, recebeu um que eu adoro, com 69 anos, numa localidade italiana que chama Posato, perto de Pisa, na Toscana, uma biblioteca popular, comunal, muito bonito. Paulo Freire tinha 69 anos e recebeu o título de Bambino Permanente, ou seja, menino permanente, com 69 anos. Quer dizer, as duas palavras são ótimas. Menino, evidentemente Paulo Freire não habitava Cronos, porque aos 69 anos a meninice já passou há muito tempo. Paulo Freire era bem adulto, mas habitava outro tempo de infância. E permanecia nesse tempo. Permanente. Ou seja, Paulo Freire sentia, percebeu e cuidou muito de nunca deixar de ser um menino. E ele até diz que só um menino pode educar outro menino. Só um educador que não habita a infância, não cronológica, porque a cronológica já deixamos há muito tempo, mas um educador que não habita o tempo presente da infância, do brincar infantil, não pode. Como educar? Como vai educar a infância quem não habita a infância? Tem uma pergunta aí, Uhum. passar um pouquinho, uma das pessoas perguntou qual é o tempo das perguntas no contexto educacional que a gente vive hoje. Então, Não é o presente, né? é uma ótima pergunta, porque os professores, quando perguntam, é terrível, na verdade, assim, porque os professores, quando perguntamos, geralmente, né, o que faz um professor? Ele passa o que ele acha que sabe, e que ele acha que o professor precisa, o aluno precisa saber, e ele pergunta no final para ver se alguém ainda não sabe o que ele acha que tem que saber, ou se ainda não entendeu o que ele acha que precisa entender, e depois ele pergunta na avaliação para confirmar nessa instituição disciplinar que dizia Wilton, exercendo um poder disciplinar, para ver se o aluno sabe o que ele acha que precisa saber e vai controlar se sabe bem ou não sabe bem. Ou seja, um grande desserviço com as perguntas. Porque a criança pergunta de uma forma muito diferente. A criança pergunta para saber e não porque acha que sabe. E também ela não pergunta já sabendo a resposta, né? Parece que o professor pergunta já sabendo a resposta, né? Exatamente, pergunta como quem sabe para controlar se o outro sabe. Então, a pergunta do professor é mais um instrumento de disciplina e controle e avaliação que um início de pensamento, como é para uma criança. E quando uma criança pergunta, é como um convite a pensar. Por que minha avó não está mais? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um professor nunca pergunta por quê. Quando nós fazemos trabalho de filosofia com crianças, e às vezes fazemos com, muitas vezes,
na formação de professores, tentando lembrar da infância, recuperar a dimensão infantil da educação, geralmente os professores perguntam, como pergunta agora a Paloma, como? Como uma pergunta de professor, ou uma pergunta pedagógica, didática, porque ela pergunta um caminho. São perguntas ótimas também. É uma pergunta, como, quando alguém pergunta como, pergunta uma maneira, um método, método significa caminho, significa maneira. Então, nós, professores, pelo peso da instituição, estamos agoniados pela urgência dos caminhos, de como fazer. E as crianças, ao contrário, elas não perguntam como, as crianças perguntam por quê, perguntam se é possível, se existe alguma coisa, porque são perguntas mais de fundo, mais de, de uma maneira de estar no tempo. Como nós estamos em Cronos, E uma nós precisamos. curiosidade, né, Walter, também, que eu acho que parece que a gente vai perdendo essa curiosidade, né, com o passar do tempo. É o que dizíamos antes das perguntas que se fazem porque se sabe, e quando a gente não sabe, ou acha que não sabe, precisa logo resolver. E Malena diz que a filosofia se converte em um sinônimo de infância. Eu adoro a Malena e adoro essa coisa que ela escreveu agora. Porque eu também acho que a filosofia é infância, que a infância é filosofia, ou seja, a filosofia e a infância, além das duas compartilhar o tempo de presença, de presente, de Aion, as duas, a filosofia e a infância, elas suspendem o mundo. Elas questionam o mundo. Elas têm um sentido em que elas propiciam uma certa instabilidade. Quando entra uma criança, faz uma coisa que não esperamos. E alguns riem de nervosos, alguns dizem, não, cala, cala, espera, agora não, agora não. É como um filósofo que às vezes faz uma pergunta que desacomoda. Então, a filosofia é infância, a infância é filosofia, e agora temos uma oportunidade ótima de, de ser um pouco infantilmente filósofos e filósofas, ou filosoficamente infantes. Walter, você acha que tem uma pessoa aqui, né, que está exatamente falando isso, a Ana Karine, né? Que a pedagogia é uma área em que as pessoas têm muitas certezas, e esses tempos da pandemia nos fazem ir para as incertezas, né? Isso, de certa forma, faz com que seja um tempo também da gente criar mais, né? Da gente procurar alternativas, procurar outras saídas. O que você pensa a respeito disso, assim, do que isso tem provocado, né? Que seria ótimo, que é uma oportunidade, ou seja, um efeito, digamos, bom da pandemia é que tem nos infantilizado, no sentido de que a gente não sabe, ou seja, muitas das nossas certezas foram por terra. A gente está. Só que, claro, para muitas pessoas é difícil aceitar isso, porque estão permanentemente forçadas a colocar-se numa posição de saber. E aquele livro que Rancé escreveu, O Mestre Ignorante, ele é ótimo porque ele mostra a necessidade de um professor não saber para poder ser de fato um professor. E a escola institucional, ela nos joga no sentido contrário. Nós não podemos não saber, nós temos que saber. Um professor que não sabe não seria um professor. Um professor só pode saber, não pode não saber. E esse é um tempo extraordinário de não saber. Teríamos que ter a coragem, todos, né, de dizer um dia, não sei. Porque quando você não sabe, de fato, busca, de fato, procura, caminha. O mundo precisa hoje de não saber. As escolas precisam de não saber. Professores, professoras, precisamos não saber
para poder saber de outra maneira, para poder saber o que ainda não sabemos. E aí você falando essas coisas me vem exatamente o Novamente, trabalho do, eu estava caindo assim. Ok, obrigado. o trabalho do Silvio, né? Que exatamente ele traz um pouco essa coisa da gestão da vida, né? De você ter que saber para onde você vai, de você ter que ter um objetivo, de ter uma meta, né? E, e a gente vê isso já na infância, né? Não tem só a escola, mas já temos coach para crianças, né? Temos disciplinas sobre, enfim, a questão emocional dentro da escola, né? De como a criança tem que se portar, o que ela tem que trabalhar nela, né? Assim, como é que a educação foi para um rumo tão ao oposto ao que deveria ser no princípio, né? Pois é. Agora você também perguntou como, mas seu como é quase um como de protesto. Quase não é uma pergunta. Pergunta também, a gente faz pergunta para muita coisa. Às vezes não só perguntamos para não saber, às vezes perguntamos para expressar um protesto, às vezes para sugerir, às vezes para convidar. As perguntas fazem muita coisa, além de mostrar o não saber e, e também são bons caminhos as perguntas de tecer laços, de fazer conexões. E hoje precisamos também isso, fazer laços e conexões nesse momento de isolamento e também de ausência de sentido, de muitas pessoas terem dificuldade para encontrar sentido. Mas também eu penso que se olhamos para a normalidade, tanto das escolas como fora das escolas, bem poderia ser uma oportunidade o que estamos vivendo. Você acha que dá para a gente ter esperança, então? Paulo Freire, né? Ou seja, mas esperança tem aquela famosa passagem de Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, que mostra bem que ter esperança não significa simplesmente esperar, sino que a esperança vale quando se luta, porque enquanto se luta se pode esperar. E que é muito bonito isso, porque me faz lembrar um outro latino-americano, um argentino maravilhoso, Che Guevara, que dizia que a única derrota é não continuar lutando. Ou seja, que na verdade o sentido está na própria luta, nunca está no resultado. Paulo Freire diz, não é que esperamos ou esperançosos porque sabemos que vamos a conseguir, não, é a forma de esperar que dá o sentido, é o processo. E tem uma coisa, um fragmento de Heráclito do século V antes de Cristo, que é maravilhoso, maravilhoso, que diz assim: se não esperamos o que não se pode esperar, não o encontraremos, porque é inencontrável e sem caminho. É o fragmento 18 de Heráclito, que às vezes está muito mal traduzido, porque às vezes se diz, se não esperamos o inesperado, mas não é o inesperado, é o inesperável, o que não se pode esperar. Porque o inesperado é o que não se esperou até agora. Mas Heráclito diz uma coisa muito mais forte. Não é só esperar o inesperado, o que se diz que não se pode esperar. É esperar o impossível de ser esperado. Porque é isso que dá sentido à vida, a um projeto político, a um projeto educacional. Alguns dizem que a política tem a ver com o possível. Eu acho que Paulo Freire, Heráclito, Che Guevara diriam que a política tem a ver com o impossível, com fazer do impossível necessário. Porque o possível, o que era possível no mundo capitalista que habitamos, podemos dar de presente, não no sentido do tempo presente, porque ninguém quer esse possível. Quem quer o possível
ir comprar alguma coisa aqui ou consumir tal outra. Não, o que precisamos é o que alguns dizem que é impossível. Ou seja, um mundo que seja mais bonito, mais justo, mais mundo para todos e não apenas para poucos, os poucos de sempre, que não merecem nada e têm tudo, e os que merecem tudo e não têm nada. Muito bonito mesmo. A gente tem 10 minutos para encerrar a nossa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí para falar, a hora é agora. E se não, a gente ri de Se não, Cronos você faz o fechamento agora. depois, porque não vamos deixar que Cronos mande, porque se manda Cronos, aí somos devorados por ele. A gente vai depois, mas não no momento em que Cronos nos diga. Tem razão. Eu acho que podemos terminar agora. É um ótimo Podemos. momento. É, com essa sensação de que nos sobra tempo, de que temos tempo demais, de que estamos num momento bom, de que temos dito coisas que não fazem sentido, que tem outra coisa muito linda, mas que dá para mais de 10 minutos, de Derrida, um livro que Derrida escreveu, Dar o Tempo, que são duas coisas impossíveis. Dar, porque dar de verdade seria dar sem esperar receber, e ninguém dá gratuitamente no sentido etimológico, menos na educação. E se ninguém dá, muito mais difícil ainda o tempo, porque quem que é dono do tempo? Quem pode dizer que poderia dar o tempo que o tempo lhe pertence? Ninguém, embora às vezes dizemos, né? Não tenho tempo, não toma meu tempo, não tenho tempo para te dar. Tudo isso é arrogância, prepotência, porque na verdade o tempo não é de ninguém. Então, se tem uma coisa que não se pode dar é o tempo. Mas talvez seja outra dessas coisas impossíveis e justamente por impossível vale a pena que um docente, um professor, uma professora se coloque como um sentido essa impossibilidade de dar o tempo. E claro que não é o tempo Cronos. E claro Uhum. que não é dar um pedaço de tempo, mas é se dar a si próprio, se fazer presente para que outros e outras possam experimentar o presente como presencia y o presente como un presente, como nós temos experimentado aqui, por isso é bom terminar para seguir começando. É isso aí, que a gente não demore tanto tempo cronológico para se encontrar de novo, né? Isso espero, que não passem 20 anos. Embora tenha um tango maravilhoso que diz que 20 anos não é nada. Tá ótimo. Walter, muito obrigada, foi bom demais. Um prazer estar com você, viu? Mesmo virtualmente. Obrigado a eu e todas as pessoas que têm colocado palavras, carinhas e gestos de afeto, de amor, de amizade que espero ter retribuído e agradeço e ficamos por aí pensando e perguntando. É isso aí. Pois um abraço, tudo de bom e a Igual, gente espero que a gente se veja em breve. também, abraços. Obrigada, gente. A partir de amanhã, a sua live já vai estar lá no YouTube, tá certo? O Ótimo, que você ia valeu. dizer aí no final? Você ia Terminamos. falar alguma coisa? Hein? Beijo, não, beijo no Silvio, abraço Beijo. Dou e, sim, dou sim. e Em terminamos todo começando. mundo. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Boa noite. tchau, tchau.